Olá, salve, salve! Está entrando no ar a edição desta quinta-feira do Estação Cultura e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E como acontece toda semana nas quintas-feiras, hoje é dia de comentário de cinema da jornalista e crítica Jaqueline Chala. Também vamos conversar com o documentarista Victor Ribeiro, coordenador da Witness Brasil, que está em Porto Alegre para participar da jornada #R2R Vídeo e Luta. E a música desta quinta-feira fica por conta do Hércules Gomes, que faz show hoje à noite lá no Instituto Ling. A Witness Brasil, que está promovendo junto com o coletivo Catarse, coletivo de comunicação, a jornada #R2R Vídeo e Luta, é uma organização não governamental que capacita as pessoas para o uso do vídeo como instrumento dos direitos humanos. O documentarista Victor Ribeiro é coordenador dessa entidade internacional aqui no país e conversa comigo agora sobre essa jornada que está bem interessante, justamente na ideia de pensar nesse suporte do vídeo como denúncia, no vídeo como suporte para os direitos humanos. Isso, Victor? Tudo bem? Exatamente, tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito interessante para a gente poder compartilhar, já que o vídeo se tornou uma ferramenta tão presente na vida das pessoas, né? A gente tem uma preocupação social com o vídeo, então um pouco do que a gente quer compartilhar vai no sentido de um vídeo responsável, cidadão, um vídeo que defenda os direitos da população de uma maneira geral, né? Evandro, pensando, né, que a maioria das pessoas tem essa ferramenta para produzir vídeos no bolso, né? E o que fazer com esses vídeos que podem estar sendo produzidos a qualquer momento e podem estar flagrando situações de abuso dos direitos humanos, né? Exatamente. A Witness é uma organização que foi fundada na década de 90, quando, na verdade, a realidade do vídeo era um pouco diferente, né? Os equipamentos acessíveis eram as câmeras VHS, as primeiras câmeras amadoras, né? Digamos assim. E, nesse momento, a organização é fundada pelo roqueiro Peter Gabriel, e nesse momento acreditava-se que com mais câmeras, mais vigilância cidadã, mais garantias de direitos, uma vez que as pessoas poderiam, de uma maneira contundente, estar ali observando e também registrando o que acontecia. Hoje em dia, com os celulares, em que a capacidade de filmar está no bolso de todo mundo, essa vigilância cidadã se tornou uma ação cada vez mais contundente. A gente vê a todo momento esses vídeos viralizando, né? Agora, recentemente, aqui no Sul, viralizou, por exemplo, um vídeo de um policial dando uma rasteira numa mulher e quebrando a perna dela em Santa Catarina. No Rio de Janeiro é super constante na nossa lida diária no trabalho que a gente tem com os videoativistas da região, vídeos que vêm de abordagens em manifestações, nas favelas, contra camelôs, próprio carnaval no Rio de Janeiro, em outros lugares, como Salvador, outras cidades, foi uma profusão de vídeos espontâneos, muitas vezes, é o cidadão, na sua motivação, na sua coragem de tirar o celular do bolso e começar a filmar. Isso é uma realidade. Esses vídeos, eles correm pelas redes sociais, viralizam pelos grupos, e a gente, de alguma maneira, precisa entender e aprender a lidar com essa realidade que a gente tem. Então, o que a gente faz na Witness é compartilhar técnicas, tutoriais, metodologias, não só online, para que as pessoas possam acessar por vídeo ou baixar da internet, mas também treinamentos que a gente efetua com grupos, organizações e cidadãos comuns, de uma maneira geral, que estão utilizando a comunicação como uma ferramenta de defesa de direitos. Então, essa onipresença do celular, ela gerou essa sociedade que a gente pode dizer está o tempo inteiro sendo monitorada, não só pelas câmeras de vigilância, né, que tem pelas ruas, mas também o cidadão, de uma maneira muito ativa e muito corajosa, também tem pego o celular para documentar o que tem visto. E, concluindo um pouco esse ponto, não por acaso ele também tem sofrido com as repercussões disso, as consequências. Então, filmar uma ilegalidade do Estado, por exemplo, uma violência policial contra um camelô na rua, também tem gerado para esses comunicadores uma espécie de risco. Então, também é comum, no efeito da viralização desses vídeos, também surgirem informações de que comunicadores sofreram ameaças, ou tiveram seus celulares quebrados, ou mesmo apreendidos ilegalmente. Então é uma realidade que a gente, como Witness, uma organização, já lida há bastante tempo, mas que a gente tem visto se sofisticar certamente com os celulares. Bom, o nome vem da ideia de ser testemunha e se prontificar a ser uma testemunha, ou está ali assistindo e tentando viralizar, fazendo com que mais pessoas vejam o que está acontecendo, o ato de puxar esse celular e filmar,
implica numa série de coisas, até as pessoas têm a dúvida se podem ou não. Então também o próprio site da Witness e a Witness ajuda as pessoas a romperem com esse medo ou saberem como agirem, em que momento dá para fazer isso ou de que forma fazer isso também, né? Com certeza. No site da Witness a gente tem um site em diversos idiomas, mas em português a gente encontra português.witness.org. Como você disse, né, Witness significa testemunha. A gente pratica uma testemunha ativa, né, um ato de testemunhar e também poder, de alguma maneira, interferir naquilo com que se pode. Mas é muito importante destacar que, sim, o cidadão tem o direito de filmar. É uma discussão polêmica quando a gente se refere, por exemplo, à ação policial em protestos, ou mesmo às operações policiais regulares na rua, tem essa dúvida. Mas é importante esclarecer que, sim, a Constituição, no nosso direito, a livre expressão nos garante e, por se tratar de ações de interesse público, garante a todo cidadão o direito de documentar isso. E, ao mesmo tempo que garante ao cidadão o direito de filmar a polícia em ação, por ser uma prática de interesse público, uma prática de interesse coletivo, também protege o cidadão de não ter o seu celular apreendido, não ter as suas imagens apagadas, não ter o seu celular muitas vezes considerado como prova e apreendido ilegalmente e a pessoa fica sem o seu celular naquele momento. O que a gente tem visto na prática é que isso tem se configurado como medidas de intimidação. E as pessoas têm reagido, esses casos estão acontecendo pelo Brasil inteiro, a gente tem exemplos disso. E na página da Witness, mais uma vez, português.witness.org, você encontra não só os nossos tutoriais, como vídeos, casos, enfim, todos os materiais que a gente disponibiliza para esse fim. Então, muito material à disposição. E para quem ainda quer participar da jornada que está acontecendo aqui em Porto Alegre, lá no Museu Hipólito José da Costa, tem como se inscrever ainda para participar. Pode procurar o pessoal da Catarse pelas redes sociais, procurar também Jornada de Vídeo Luta, hashtag R2R, fazer a sua inscrição. Para quem também gosta de vídeos com esse caráter, vídeo trabalhando com a questão dos direitos humanos em várias áreas e várias temáticas, também pode procurar o bombozilla.com, que é uma plataforma onde tem muitos vídeos na área de direitos humanos. Vitor, obrigado pela tua presença aí, uma boa jornada para ti e um bom trabalho para a Witness, certo? Obrigado a vocês, bom programa. Certo, até a próxima. Bom, e o pianista Hércules Gomes está em Porto Alegre, onde ao lado do baixista Rafael Abdala e do percussionista Keb Pinheiro faz show hoje à noite lá no Instituto Ling, no repertório, composições próprias e arranjos de trabalhos de outros compositores, como Radamés Inhatali e Edu Lobo. O Hércules Gomes está participando do Estação Cultura hoje conosco. A gente já ouve música agora e no segundo bloco a gente conversa. Contigo, Hércules.
E depois do intervalo eu converso e tem mais música com Hércules Gomes, que tem show hoje à noite em formato trio no Instituto Ling. Bom, agora a gente vai falar sobre cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Chala. Qual é o filme dessa semana, Jaque? Tudo bem? Tudo bom. É O Espião e o Oficial e o Espião, inverti a ordem. É um novo filme do Roman Polanski, um filme que vem embalado numa polêmica muito grande, até porque recentemente ele venceu o prêmio César, que é o Oscar francês, né? Ele ganhou 3 prêmios lá no César, inclusive o prêmio de melhor direção. E a polêmica, óbvio, em torno do estupro que o Polanski cometeu lá em 1973 e também de mais 3 denúncias de mulheres que também dizem que foram estupradas por ele. Então, todo aquele movimento Me Too parece que ressurgiu e estava lá justamente na festa do cinema francês, no César. Houve muita repercussão na época, mas a questão é que o filme, para variar, né, tem aquela questão a gente deve separar o autor da obra ou não, e o filme é muito bom, O Espião e o Oficial e o Espião. É a história em torno daquele manifesto do Émile Zola, J'accuse, aliás, esse é o título original do filme, né? Em torno desse fato que foi uma das maiores injustiças do sistema judicial francês, né? Ao acusar um jovem oficial judeu de ter cometido traição contra a França, de ser espião, né, da Alemanha na França, e tê-lo encarcerado numa ilha solitária, a Ilha do Diabo, né? E que depois se mostrou que era tudo uma conjunção de grandes erros e que no fundo desses grandes erros, na verdade, havia um intenso antissemitismo na França, né? E o Polanski, ao narrar essa história, o que ele coloca em foco justamente é não apenas esse antissemitismo na França, num período que é muito antes ainda da Primeira Guerra Mundial, mas também as consequências de um Estado militarizado, né, no qual os militares têm um grande poder e prestígio e conseguem, inclusive, chantagear o Estado através das armas, né? Então, assim, a gente vê ao longo da narrativa as consequências desse julgamento errado, que não é aceito pelos militares, né? Eles querem insistir no erro, tanto que o personagem principal é um coronel, é o Picard, interpretado pelo Jean Dujardin. E esse personagem é o fiel da balança porque ele diz que vai agir conforme a consciência dele. Ele é o único que se põe dentro do exército a favor do Dreyfus por ter visto o erro que havia sido cometido e saber que apesar de estar quebrando a hierarquia militar, ele precisa agir dessa forma, quer dizer, ele tem que agir conforme a justiça. Então, ao longo do filme, o que a gente vê, além do antissemitismo, é a queima do manifesto do Zola, a perseguição à imprensa e a ódio a essa sociedade militarizada, quer dizer, temas que hoje em dia estão realmente à tona novamente, né? É um baita filme, é um filme de um mestre, como o Polanski é, um mestre do cinema. Ele é narrado de uma forma assim, sem grandes perdas, num bom ritmo quase o tempo inteiro e realmente fascinante o tema. Bom, na próxima semana não tem Jaqueline Chala ao vivo aqui na Estação Cultura, que a Jaque vai estar de férias, mas no sábado tem na Trilha na Tela, tem mais cinema na FM Cultura 107.7. Isso, Jaque? Exato. Eu vou aproveitar que a Netflix está colocando no seu catálogo 21 filmes do Estúdio Ghibli e vou botar 2 especiais, então, com os filmes do Estúdio Ghibli e as músicas dos filmes do Estúdio Ghibli, que são, na sua maioria, do Joe Hisaishi, que é um maestro japonês. Então, assim, nas próximas 2 semanas, esses filmes do Estúdio Ghibli lá Na Trilha da Tela. Bom, próximas 2 semanas a gente não tem Jaqueline Chala aqui na Estação Cultura, mas segue tendo na Trilha na Tela, que a Jaque vai deixar tudo prontinho lá. Então, nos próximos sábados, a partir das 18 horas, 107.7 na Trilha na Tela. E na semana que vem a gente vai trazer algumas pessoas para falar sobre cinema aqui. A gente não pode ficar sem cinema no Estação Cultura. Então, boas férias, Jaque, e até Obrigada, a próxima. obrigada, até. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com Estação Cultura e com mais música do Hércules Gomes. É um instante só, a gente já está voltando.
O pianista Hércules Gomes tem 3 trabalhos solos de estúdio: Pianismo, de 2013, No Tempo de Chiquinha, de 2018, e Tia Amélia, Pra Sempre, lançado agora em janeiro. Bom, essa é a base do show de hoje à noite. Como é que vai ser o show? Tudo bom, Hércules? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Sim, apesar desses 3 discos, o repertório de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho, além desses 3 discos, outros trabalhos. E um desses outros trabalhos é esse trabalho que a gente vai apresentar hoje à noite, no Instituto Lig, que é o meu trio de música instrumental com piano, baixo, Rafael Abdala no contrabaixo acústico e o Cabé Pinheiro na percussão. Algumas das músicas que eu vou tocar, inclusive a música que eu toquei abrindo o programa, estão presentes no repertório e são músicas de um desses 3 trabalhos que você comentou, adaptadas para o trio, né? Mas é um trio de música instrumental brasileira, com a cara dessa linha de música instrumental brasileira que a gente tem, como Hermeto Pascoal, como o Zimbro Trio, para falar de alguns artistas e grupos importantes aí da história da música instrumental brasileira. Bom, grupos que também são referência para ti, compositores que são referências também para a tua musicalidade, né? Uma musicalidade que é muito brasileira, tipo, desses ritmos brasileiros, mas também que tem um pé na improvisação e no jazz também, na música mundial também, né? Bastante. Essa coisa das influências, né? A gente não tem como fugir, acho que todo artista absorve, né? E as minhas são, principalmente de um tempo para cá, têm sido muito essas da música brasileira. Bom, e não só a questão da própria influência, mas também da própria pesquisa, né? A pesquisa também está muito inerente na tua música, né? A gente acaba indo muito atrás de coisas, de partituras e dessas musicalidades, acaba passando por essa pesquisa, né? Sim, principalmente de um tempo para cá, que eu sempre fui músico, sempre tive trabalhos ao lado de outros artistas, seja acompanhando ou participando, integrando grupos, né, de música instrumental. Mas de um tempo para cá, depois que eu gravei meu primeiro disco e comecei com essa coisa da carreira artística, eu comecei a me dedicar cada vez mais à música brasileira, especialmente à música brasileira tradicional, né? Então hoje eu posso dizer que meu trabalho é praticamente todo em função da música brasileira, tanto as composições quanto os arranjos. E isso, às vezes não, sempre força a gente a pesquisar um pouco mais, né? Principalmente quando a gente não tem tanta referência, porque o que mais me fascina na música brasileira é essa diversidade cultural, né? Que a gente tem de norte a sul. É uma cultura muito rica em termos de música. Então eu gosto de choro, gosto de samba, mas ao mesmo tempo gosto de frevo, gosto de maracatu, e em vários desses gêneros, né, a gente não tem tanta referência no piano, né, o que força a gente a ir buscar direto na fonte, né, da música tradicional e usar a criatividade e o conhecimento para adaptar no instrumento. Bom, a gente tem vários compositores que acabam fazendo isso, né? E pensando justamente como adaptar, e acabam trazendo muito da questão rítmica, né? O Brasil ele é muito
muito forte na questão ritmo, mas também a questão das melodias brasileiras também são muito ricas lindas, também, né? Também não dá para se deixar de lado nesse sentido também, né? A gente falar de música brasileira é uma coisa muito complexa, porque tudo que a gente vive aqui é música brasileira, né, no Brasil. Mas falando dessa música mais caracteristicamente brasileira, a música mais tradicional, a música que nasceu realmente aqui no Brasil, se fosse para escolher entre ritmo e melodia como um elemento mais forte, eu escolheria ainda o ritmo. O ritmo ainda eu acho que é mais forte, apesar de todas as grandes e belas melodias. Eu acho que caracteriza muito. Eu me identifico muito com isso. Né? E isso também te dá essa possibilidade também de trabalhando os ritmos, buscando a pesquisa a partir dos ritmos e os estudos, como passando pelo erudito também, de aumentar essas possibilidades de composição também, né? Também, total. Eu tive uma fase, assim, foi divisora de águas, né, que foi a época que eu estudava na faculdade. Eu entrei no curso de música popular, né, quando fiz a Unicamp. Inclusive hoje descobri que tem um bacharelado em música popular aqui também no Rio Grande do Sul. Sim, ele é um curso que está formando seus primeiros, você sabe, Domício, eu fiquei muito feliz porque na época que eu prestei vestibular, isso 20 anos atrás, eu sou capixaba, né? Eu moro em São Paulo faz 20 anos, mas eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo. E na época eu saí de lá porque a gente precisava sair para estudar. Lá não existia um curso de música ou mesmo pessoas que pudessem te ensinar o que eu queria aprender naquela época, final dos anos 90, 2000, né? E por isso que eu fui na Unicamp. Eu tive que escolher a Unicamp porque existiam apenas duas faculdades no Brasil, duas universidades públicas que tinham curso de música popular. Então hoje dei um workshop lá no Instituto Ling e descobri que aqui também agora já tem bacharelado. Lá no Espírito Santo mesmo está abrindo outros cursos. Em outros estados brasileiros, na Bahia, em São Paulo está abrindo outras faculdades. Eu acho isso muito legal, muito importante, porque isso foi muito importante para mim, sabe? Para que eu descobrisse mesmo a música brasileira, né? Porque a gente tende a crescer, nós que somos instrumentistas brasileiros, muito ouvindo a música dominante do mundo, né? Então eu ouvi mais jazz quando eu estava aprendendo piano do que a própria música brasileira para piano, né? E foi fundamental esses centros assim de música, como a Unicamp, como o Conservatório de Tatuí. Falei com os meninos hoje de manhã para que eu conhecesse isso e me despertasse o interesse na música brasileira e chegasse a esse trabalho que eu faço hoje, que é muito voltado à música brasileira. Agora você estava falando de pesquisa, tem uma outra coisa interessante, que os meus 2 últimos discos que você comentou, No Tempo da Chiquinha e Tia Amélia para Sempre, são uma busca de uma música brasileira voltada para o choro, né, que existiu e foi muito famosa, fez muito sucesso, mas hoje em dia não é tão conhecida. A Chiquinha Gonzaga, felizmente, está salva, porque a gente teve grandes heróis que não só tocaram e gravaram Chiquinha Gonzaga, mas instituições também que cuidaram da preservação desse patrimônio da humanidade, que é a Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré. Mas isso não foi feito com todos os pianistas que precisava ser feito ainda. E uma dessas pianistas é a tia Amélia Brandão Nery, que é uma pianista pernambucana que nasceu na virada do século XIX para o século XX, fez muito sucesso, teve programas de televisão, inclusive, mas hoje em dia é pouquíssimo conhecida. Então esse meu último trabalho é um trabalho totalmente voltado para o choro e em homenagem à Amélia Brandão Nery, nessa tentativa de resgate e nessa minha busca incansável de como se tocar brasileiro no piano, né? Como soar como músico brasileiro, né? Como piano brasileiro. E eu acho que está um caminho muito próximo desse caminho aí, tem como se dizer isso. Então o show do Hércules Gomes Trio acontece hoje, a partir das 20 horas, lá no Instituto Ling, na rua João Caetano, número 440. Hércules, queria agradecer a tua presença aí e pedir pra gente fazer, para tu encerrar, né, a Estação Cultura de hoje, com mais uma música para nós. Lembrando que a gente volta amanhã, a partir das 2 horas da tarde, com mais um programa ao vivo. E hoje à noite, a partir das 9h30, a gente tem a nossa reapresentação. Agora sim, por favor, Hércules. Obrigado pelo espaço.